Livro do Apocalipse, capítulo 1, o verso 1 somente. Com a graça de Deus, estamos começando uma nova série de estudos bíblicos do livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Apocalipse, livro das Revelações, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante do Senhor, da tua majestade, da tua grandeza, da tua excelência, da tua sabedoria, Senhor. Pedimos a ti graça, unção e sabedoria, para que possamos mergulhar nas profundezas da sua palavra eterna e santa, no livro do Apocalipse, Pai. O que pedimos a ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse. Para uns gera medo, terror, espanto. Para outros gera curiosidade. Para outros gera alegria. Para outros gera sinônimo de catástrofes, terremotos, furacões, tragédias naturais. Mas a grande verdade é que o livro do Apocalipse vem da palavra grega apocalipsis, que significa desvelar ou descobrir, revelar, desvendar, tornar manifesto, ou seja, é uma revelação de Cristo, de Jesus, para a igreja. Nem para o mundo é, se nós pararmos para pensar. Pois vemos aqui no capítulo 1, verso 1, o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que vai acontecer com a igreja, com os gentios e com os judeus. Pois no livro do Apocalipse nós vemos 3 divisões: judeus, gentios e igreja. Assim como no Antigo Testamento temos a divisão judeus e gentios, no Novo Testamento Deus revela o mistério da sua igreja através de Jesus, então passa a haver mais uma divisão: judeus, gentios e igreja. E na igreja, tanto judeus e gentios são iguais em Cristo. Então, nós vamos estar nos aprofundando sobre esse tema, o livro do Apocalipse, onde nos revela a grandeza de Deus. O Apocalipse, na verdade, é um presente de Deus. É uma revelação que Deus nos deu. É um presente. A graça, Deus nos deu. A Bíblia diz que a graça, nós somos salvos não é pelas obras, mas é pela graça. E isso nos foi dado gratuitamente por Jesus Cristo. Então, tanto a salvação como a profecia do Apocalipse, a revelação de Deus, é um presente que Deus deu à sua igreja, para mostrar a sua fidelidade, o seu propósito e o que Ele é em si mesmo para com o seu povo, para com a sua igreja. Então, o livro do Apocalipse é um presente de Deus para nós, é uma dádiva de Deus para os seus servos. Deus nos deu esta revelação, sem nós precisarmos orar, sem nós precisarmos jejuar, só basta somente sermos servos de Deus. Então Deus automaticamente, através de Cristo, nos deu o plano dele, o que Ele fará com aqueles que são de Jesus e o que Ele fará com aqueles que não são de Jesus. O Apocalipse é um presente de Deus, primeiramente a Cristo, pois Deus revelou para Cristo o Apocalipse. É o que diz a Bíblia aqui. Deus deu para Jesus, e Jesus então deu ao seu anjo,
que veio trazer a mensagem a João. Está lá no final do livro de Apocalipse, capítulo 22, que diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para certificar as coisas que vão acontecer. Então, Jesus envia seu anjo para revelar, mostrar para João as coisas que iriam acontecer. Então, o Apocalipse foi um presente de Deus para Cristo, que repassou ao anjo, que repassou ao apóstolo João, que repassa à igreja, ao servo de Deus, de todas as eras, de todas as épocas, países e gerações. Então, o Apocalipse é uma revelação, é um presente de Deus. E a revelação de Deus, hoje nós vivemos numa época em que muitas pessoas buscam a revelação de Deus para suas próprias vidas. Elas buscam, mas a principal revelação, a principal profecia de Deus é a sua palavra, Apocalipse. De Mateus até Apocalipse, são divididos livros, de Mateus até João, os evangelhos. Os livros que anunciam a vinda, a obra, a crucificação e a ressurreição de Jesus, os seus discípulos. Atos dos Apóstolos revela a história da igreja, o que os apóstolos fizeram pelo poder do Espírito Santo. Depois de Romanos até Judas, existem as cartas, epístolas, aonde são palavras de ensino, de correção, de encorajamento, de doutrina para toda a igreja então fundada que começou em Atos dos Apóstolos. E o livro do Apocalipse é a profecia de Jesus, a revelação de Jesus para a sua igreja, para os seus servos. Então, o caráter do livro de Apocalipse é mais ou menos igual ao livro do profeta Isaías, o livro de Jeremias e tantos outros, pois ele é um livro profético que vai ainda se cumprir. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vimos as coisas que aconteceu e que aconteceu no passado e que estava acontecendo na época de João, que era a situação das igrejas. Mas a partir do capítulo 4, já começa a revelação do que acontecerá no período da grande tribulação, da vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vemos que a revelação de Deus, ela tem dois principais pontos focais. Ela tem dois pontos principais. O primeiro ponto é o propósito de Deus. A revelação de Deus, então, ela nos ensina o propósito de Deus. A primeira parte de todas as revelações de Deus para revelar os seus propósitos. E também a segunda parte, a pessoa de Deus, o que Deus é, o seu caráter, a sua pessoa, a sua majestade. E nós vemos na Bíblia alguns exemplos a qual Deus revelou não no Apocalipse final, mas revelou a eles o seu mistério, o seu plano. Exemplo, Noé. Deus aparece para Noé e revela para Noé o que ele é, o seu caráter santo e o propósito de destruir a terra por causa do pecado. Depois Deus também revela-se a Abraão, dando um propósito para Abraão de ser o pai de uma grande nação. Depois também Deus se revela para Moisés, dizendo: eu sou o que sou, e lhe dá uma missão, um propósito de tirar o povo do Egito e levar até Canaã. Então, através desses exemplos de Noé, Abraão e Moisés, nós vemos que a revelação de Deus, ela tem duas essências, dois pontos focais: o propósito de Deus e a pessoa de Deus. Deus se revela para nós, para mostrar o que Ele é e o seu propósito. Então, o livro de Apocalipse vai nos mostrar quem Deus é e qual é o seu propósito, qual é o seu pensamento, qual é o seu plano para a humanidade. Então, é importantíssimo para nós estudarmos o livro do Apocalipse. No livro do profeta Amós, no 3º capítulo,
Livro do profeta Amós, no 3º capítulo. Diz um versículo muito interessante para nós. Amós, 3º capítulo, verso de número 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então aqui, João também não estava na qualidade de um apóstolo somente, mas de um profeta de Deus, a qual Deus iria lhe revelar os segredos, pois a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, antes de ser profeta, tem que ser o servo. Antes de ser apóstolo, tem que ser o servo. Antes de ser pastor, obreiro, cristão, devemos ser servos. É uma característica fundamental para que Deus se revele cada vez mais a nós, a sua glória e a sua majestade. Então, Deus vai revelar os seus segredos a João, que vai repassar esses mistérios do Apocalipse a toda a igreja. Jesus, ele disse algo interessante em João, capítulo de número 15. João, capítulo 15, no verso de número 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então, tudo que é necessário para nós sermos salvos, tudo que é necessário para a nossa vida cristã, para viver este mundo, Cristo já nos revelou. Tudo que ele ouviu do Pai no céu, ele já nos trouxe a revelação, a vontade de Deus, a conhecer. Por isso ele já não nos chama mais de somente servos, de escravos, mas ele também nos chama de amigos. Por quê? Porque ele partilhou o seu Apocalipse para conosco, as suas revelações. Pois a palavra Apocalipse significa revelação. Desvendar aquilo que está oculto, tirar o véu, para você ver o que está por trás do véu. Ver o mistério das revelações de Deus. Então, Cristo nos revela os mistérios de Deus. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz assim, Deus fala para Daniel, Daniel, cele as palavras deste livro, porque o tempo dele se cumprir ainda vai demorar. Vamos ver lá? Daniel, capítulo 12. E nós vamos ver a diferença do livro de Daniel, que é um livro também que contém profecias sobre o final dos tempos, para o de Apocalipse. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, as profecias que Deus revelou para Daniel, Deus mandou selá-las, porque ainda iria demorar o tempo dela se cumprir. Agora, o livro do Apocalipse é o contrário do livro de Daniel. Apocalipse 22, versículo de número 10, vai dizer o seguinte. Apocalipse 22, 10. Olha a diferença. Disse-lhe ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo justiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então nós vemos que o livro de Daniel, Deus mandou selar. Agora o livro do Apocalipse, Deus mandou, não sele este livro, porque o tempo dele se cumprir está próximo. Já fazem 2.000 anos que nós estamos na última hora, conforme diz a Bíblia. O apóstolo João diz, filhinhos, já estamos na última hora, no último tempo.
no último suspiro da terra. Mas se a Bíblia diz que o tempo está próximo, e o livro do Apocalipse foi escrito cerca do ano 90 a 93 depois de Cristo, hoje estamos no ano de 2013, será que a Bíblia está mentindo? Será que a Escritura ela tem falhado quanto a isso? Não temos. O apóstolo Pedro, usado por Deus, olha o que ele vai falar sobre esse assunto que vai acontecer na terra. Em 2 Pedro, 3º capítulo, diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tende em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, com seus escárnios, zombarias, vão ridicularizar a palavra de Deus, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, o qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo antigo, daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem a terra, pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, você não deve se esquecer disso, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Então, somente aqui. Então, nós vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que o Apocalipse é uma revelação de Jesus à igreja, a qual Deus está mostrando para a igreja as coisas que brevemente devem acontecer. Então, aleluia, já estamos na última hora, há quase 2000 anos. Por quê? Porque o relógio de Deus não é igual ao relógio do homem. Pedro está falando aqui que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Dá para você entender isso com a sua mente carnal? Então Pedro está dizendo que nos últimos dias, pela demora do relógio humano a respeito à vinda de Jesus, ao juízo final, à restauração da igreja, ao julgamento do anticristo, a Nova Jerusalém e todas as promessas benditas de Deus, por essa demora, muitos vão escarnecer, vão dizer: olha, Jesus não vai voltar nada, vão zombar, vão ridicularizar, Pedro está dizendo, vão dizer que isso é história de pastor, isso é história de fanático, de louco, porque eles vão dizer: olha, demorou tanto, desde que meu pai dormiu, minha avó dormiu, minha bisavó dormiu, desde a época da minha bisavó ela já fala que Jesus vai voltar e está do mesmo jeito o mundo, não aconteceu nada. Mas Pedro vai dizer: não se esqueçam, meus amados, não esqueçam disso, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E biblicamente falando, no relógio de Deus, já estamos nas últimas horas. Já estamos no último momento, aonde a palavra de Deus chama a nossa geração, a geração dos últimos dias. Onde Paulo vai dizer nas suas cartas que nos últimos dias os homens vão escarnecer, vão amontoar para si doutores que falarão aquilo que eles querem ouvir. Então, olha o autor de Hebreus, no capítulo 1, ele disse sobre o final dos tempos. Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, Pai, pelos profetas, no verso 2,
nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o autor de Hebreus está dizendo que Deus, no passado, na época de Daniel, de Abraão, de Noé, falou com o povo através dos profetas. Mas nos últimos dias, que é a nossa época, Ele nos fala pelo Filho. Então já estamos nos últimos dias, nos últimos momentos que antecedem a vinda gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 2, verso 18, olha o que o apóstolo João vai dizer: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, nós vemos que o tempo de Deus não é como o tempo do homem. Para você querer entender um pouco disso, voltamos para Gênesis capítulo 1. Deus, Ele cria todas as coisas, diz a Bíblia. Ele cria a luz, cria a terra, separa as trevas da luz, separa as águas da terra. Depois Ele vai criando o sol, as estrelas, a lua. E desse momento, então, a terra passa a girar em torno do sol. Os irmãos sabem disso, aprenderam na escola, que a terra gira em torno do sol e em torno de si mesma. E cada vez que ela gira em torno de si mesma, dentro do sol, é um dia de 24 horas, não é? Mas antes de haver sol, haver terra, o tempo de Deus não é limitado ao tempo dessa terra. Ou seja, para nós existe um dia de 24 horas. Mas para Deus não, porque foi Ele que criou isso para nós humanos. O dia de 24 horas, a semana de 7 dias, o ano que completa quando a Terra faz um giro em torno do Sol, na circunferência do Sol, completa um ano, onde tem as estações de inverno, verão, outono, primavera. Mas Deus não está limitado a 4 estações do ano, a meses, a estações, a horas humanas. Pois Deus está infinitamente acima disso. Amém. Porque Deus habita numa dimensão muito maior do que a nossa dimensão. A Bíblia diz que a dimensão de Deus é o terceiro céu, aonde nem a NASA conseguiu chegar. E olha que a NASA, os cientistas da NASA, eles já vasculharam o universo, encontraram milhões e milhões de estrelas, até o ponto deles dizerem que as estrelas são infinitas, mas a Bíblia diz que elas são grandes, mas não são infinitas, pois para o homem sim é infinita, pois o homem não consegue contar. Mas para a Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo nome, chama pelo nome. Ou seja, para a nossa mente carnal é algo absurdo. Mas para o Deus imortal, Deus infinito, Deus de glória, de sabedoria, a qual nenhum mortal viu nem jamais pode ver, pois Ele habita em luz inacessível, as estrelas, o sol, a terra, a lua, está no tempo do homem. O tempo dele está acima. Por isso, o apóstolo Pedro vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Olha só o mistério aí. Por isso a Bíblia diz, estamos nos últimos dias, no último momento, a qual Deus está salvando muitas pessoas, através da sua bondade e da sua grande misericórdia. Então, o livro de Apocalipse é um livro para nós, o povo dos últimos dias. O povo que antecede a volta do Senhor Jesus. O autor dessa carta é o apóstolo João, aquele que deitou no peito de Jesus na Santa Ceia, aquele a qual era chamado discípulo que Jesus amava. Segundo a tradição, João era o apóstolo mais novo dentre todos. Era aquele que foi o único que ficou aos pés da cruz. Todos eles correram. Pedro fugiu, Tiago fugiu, Tomé fugiu. O único que ficou com Jesus lá no pé da cruz foi João, junto com Maria, mãe de Jesus, e com mais algumas mulheres. Ele foi o único corajoso que ficou lá. Ele também foi o único que não teve uma morte de mártir. Ele foi o único que não foi crucificado. Segundo a tradição, diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Tiago foi decapitado, o apóstolo Paulo foi decapitado, Tomé teve uma morte trágica, todos eles tiveram. O único que teve uma morte natural foi o apóstolo João, por ele ver isso. Embora ele sofreu muito, pois nós vamos ver aqui nesse mesmo livro, que quando ele escreve Apocalipse, ele estava numa ilha
estava exilado numa ilha, onde Roma mandava os piores prisioneiros. A ilha está no versículo de número 7, no versículo de número 9 de Apocalipse 1. Essa ilha se chama Patmos, uma pequena ilha no mar Egeu. Essa ilha não tem árvores, é uma ilha cheia de pedras, onde as pessoas eram mandadas ali para morrer e para sofrer e para o trabalho escravo. Então, João, por causa de pregar a palavra, o evangelho, o imperador e as suas autoridades exilam ele para aquela ilha tenebrosa. E naquela ilha, do seu sofrimento, do seu martírio, aonde ele sofreu, Deus aparece para ele e lhe revela o que acontecerá até o fim do mundo, o Apocalipse. Meu Deus. Então, nós vemos, irmãos, que a ideia de que eu sou servo de Deus e não vou sofrer, não vou passar por lutas, é uma ideia errada, é uma ideia antibíblica, é uma ideia gerada na mente de pessoas carnais, que só pensam em Deus para ter benefícios, que só pensam em Deus como se ele fosse um banco. Eu vou servir a Deus para ele me dar coisas. Mas a ideia de que eu servir a Deus não sofrerei é uma ideia mentirosa. Pois João, o servo de Deus, sofreu por amor a Jesus. E todos aqueles que são de Jesus, nesse mundo serão odiados, perseguidos e passarão por aflições. É o que ensina a Bíblia. No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o apóstolo João, o livro do Apocalipse, não foi o único livro que ele escreveu. Ele escreveu o Evangelho de João e ele escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João. Então ele escreveu, no total, 5 livros do Novo Testamento. Um homem extremamente abençoado, usado nas mãos de Deus. Ele escreve o Evangelho com o objetivo das pessoas crerem no poder da salvação, com o objetivo de eles receberem a vida de Jesus através da salvação. Ele mostra Jesus como Filho de Deus, como profeta de Deus. Nas cartas de João, primeira, segunda e terceira epístola, ele escreve aquelas cartas para que os cristãos da igreja tivessem certeza de que eles são filhos de Deus através de Jesus Cristo. Ele escreveu aquela carta para mostrar para eles uma vida em santificação, para mostrar para eles que eles são um povo de Deus, um sacerdócio de Deus. E por último, ele escreve o livro do Apocalipse para preparar essa igreja que creu no Evangelho e que santificou-se através da obediência aos mandamentos de Deus. Agora ele escreve o Apocalipse para que a igreja esteja preparada, tanto para ir para o céu, como para receber a recompensa do soberano Rei, que é Jesus, daquele que virá para mostrar a sua glória e o seu poder. O livro mais enigmático da Bíblia e o que gera mais controvérsias e divisões de interpretação é o livro de Apocalipse. Existem várias interpretações sobre o livro do Apocalipse. Uma delas se chama visão preterista. O que é isso? Do passado. É aquela que os estudiosos acreditam que o Apocalipse, desde o capítulo 1 ao 22, tudo já se cumpriu. Já se cumpriu no próprio Império Romano, naquele próprio período. Essa não é a minha visão, nem a visão da igreja que crê na volta de Jesus, que crê na vinda do Senhor. Existe também uma interpretação chamada a interpretação do ponto de vista histórico, que pega as passagens do Apocalipse e vai interpretando de acordo com a história do mundo, desde a época de Jesus até hoje. Existe a interpretação futurista, que é a interpretação correta. Qual é essa interpretação? Do capítulo 1 ao 6, já aconteceu, que é a glória de Jesus, que é revelada no capítulo 1, e depois o capítulo 2 e 3, que é a mensagem para as 7 igrejas locais da época. Mas a partir do capítulo 4 até o 22, vai se cumprir num curto período de espaço, num curto período de tempo, num tempo que será chamado na Bíblia a grande tribulação, que será 7 anos. 7 anos onde Deus vai tratar com Israel para salvar aquele povo. Onde haverá a marca da besta, os irmãos já ouviram falar, o 666, onde haverá o anticristo, o falso profeta, onde haverá perseguição dura contra a igreja,
é nesse período, que do capítulo 4 até o capítulo 22, é baseado na interpretação futurista. Existe um outro ponto de vista que é o simbólico. Qual é esse ponto de vista simbólico? Eles não acreditam que tudo que está em Apocalipse nada é literal. Que só é um livro para demonstrar a luta do bem contra o mal e que sempre o bem vencerá o mal no fim. Então, essa é a interpretação simbólica. E existe a interpretação eclética, que pega um pouquinho de cada uma do que eu falei aqui e mistura tudo. Então, a nossa visão é a visão futurista, que vai acontecer, que está em Apocalipse 1,19, diz assim: escreve as coisas que tem visto, as coisas que são, as coisas que depois desta hão de acontecer. Então o próprio livro já mostra a separação das coisas que acontecerão, as coisas que João viu, a glória de Jesus, as coisas que são, que é o estado da igreja, do capítulo 2 ao 6, existem 7 cartas para 7 igrejas, que é as coisas que estão acontecendo e as que hão de acontecer, que do capítulo 4 até o capítulo 22 é a profecia do que vai acontecer no fim dos tempos, nos últimos dias. Então, essa é um resumo de uma introdução ao estudo do livro do Apocalipse. E depois, na próxima semana, eu vou estar falando aqui que dentro da visão futurista também existem divisões. Aqueles que acreditam que a vida de Jesus será antes da grande tribulação, aqueles que acreditam que será na metade da grande tribulação, e outros que acreditam que a vida de Jesus será depois da grande tribulação. E outros que acreditam que nem haverá grande tribulação. Então existem várias interpretações do livro do Apocalipse. Mas convém a nós ficar com aquilo que é simples. Aleluia! É a palavra de Deus. A vida e a salvação de Jesus para nós. Então, aqui, no verso 2 agora de Apocalipse 1, agora nós vamos começar a entrar no livro realmente, entrar na revelação de Deus. Apocalipse 1, versículo 2. Até agora só foi uma introdução do que é o livro do Apocalipse. É uma revelação. Apocalipse significa revelação. Revelação de Deus. Verso 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. A palavra de Deus. A palavra a qual João iria testificar. Não era a palavra humana, mas era a própria palavra de Deus. A própria palavra do Senhor, a qual ele iria testificar. Testificar do testemunho de Jesus Cristo. Em João capítulo 18, verso de número 37, olha o que Jesus disse para o governador: tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, o testemunho de Jesus Cristo, está em Apocalipse 1, 2, é o testemunho da verdade. É o testemunho verdadeiro. Pois a Bíblia diz em João 14, 6, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a verdade propriamente dita. E ele diz em João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Então ele é a verdade, a sua palavra é a verdade. João 17, 17 diz: Pai, santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. E também o Espírito dele que ele enviou até nós, a igreja, é o Espírito chamado na Bíblia o Espírito da verdade. Ou seja, Deus, o seu caráter é a verdade. Então, o seu testemunho é a verdade. Em Números 26 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Romanos diz que é impossível que Deus minta. Deus é um Deus do impossível. Mas mesmo sendo Deus do impossível, existem coisas que nem mesmo Deus do impossível pode fazer. Como, por exemplo, mentir.
Coisas que Deus não pode fazer, uma delas é mentir. Deus não pode mentir. Deus não mente. Então, se alguém perguntar para você, existe coisas que Deus não pode fazer? Existe. Deus não pode pecar, Deus não pode mentir. Isso faz parte da sua natureza. Deus e Cristo é uma testemunha fiel de Deus. Então, João vai testificar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto, tanto no livro de Apocalipse como na sua vida diária de discípulo e apóstolo de Jesus. Então, aqui está o cerne do livro de Apocalipse. Terceiro versículo de Apocalipse 1. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quando eu falo que o livro de Apocalipse é profecia, não é invenção da minha cabeça. É o próprio livro que dá testemunho de si mesmo, que ele é uma profecia. Que ele é uma profecia de Deus para nós. Que é uma profecia de Deus para com a sua igreja. A profecia para nos revelar a vontade de Deus. O próprio livro do Apocalipse, no capítulo 22, ele vai dizer isso. 22:10 diz: não segue as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O verso 18, Apocalipse 22:18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, no próprio livro do Apocalipse existem 6 ou mais bases bíblicas, a qual ele fala de si mesmo que ele é uma profecia. Quantas pessoas hoje buscam profecia? Não buscam? O que mais o povo tem buscado hoje é revelação e profecia. E a revelação e a profecia está na nossa mão. Está na nossa mão. A Bíblia Sagrada. E propriamente dito, o livro do Apocalipse, que é a profecia de Deus para nós. A profecia de Deus. 7 regras acerca da profecia. Nós temos aqui no Bíblia, na Bíblia de Estudo Date. 7 regras. Entender a profecia como uma história escrita antecipadamente. Antecipadamente. Deus está escrevendo a história antecipadamente, antes dela acontecer. Então esse é o centro, o fundamento da profecia. Igual diz a Bíblia. O que diz a Bíblia? No profeta Miqueias, o profeta Isaías profetizou a morte na cruz de Jesus, cerca de 700 anos antes de acontecer. Já profetizou como aconteceria e aconteceu literalmente. O profeta Miqueias profetizou que Jesus nasceria em Belém de Judá de uma virgem, e aconteceu literalmente. Então, a profecia é isso, é Deus escrevendo a história antecipadamente. Quando eu falo isso, eu me alegro, porque eu sei, irmãos, que Deus está no controle dessa terra. Essa terra está na palma das mãos do Senhor. O céu é o trono de Deus. A terra é o escabelo dos seus pés. Deus é um Deus soberano, que está sentado no seu trono. O Filho de Deus está sentado à direita e ele rege todas as nações e controla tudo. O profeta Daniel diz que é ele que coloca reis e é ele que tira reis. É ele que coloca presidentes e tira presidentes. Que coloca prefeitos e tira. É ele que governa toda essa terra. É ele. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Satanás pode achar que é o Deus desse século que manda e influencia este mundo. Mas até mesmo as operações malignas de Satanás estão controladas
por Deus. Deus não permite ele fazer nada se não for da sua vontade. Exemplo do livro de Jó. Satanás não pode fazer nada contra Jó se Deus não permitisse ele fazer. Então, uma das maravilhas da profecia é, mostra que Deus está no controle da história. Deus está no controle da vida, da sua vida. Jesus disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados e nenhum deles cairá se não for pela permissão de Deus. Então tem gente que não gosta de estudar a Bíblia, tem gente que não gosta de estudar o livro do Apocalipse, tem gente que quer somente ouvir palavras que vão emocioná-la, que vão fazê-la chorar, que vão fazê-la pular, mas as profecias de Deus são coisas sólidas para nós. Mostra para nós quem Deus é. Mostra para nós o poder dele, o domínio dele, a glória dele sobre todas as coisas. Então, essa é a profecia. Outra regra sobre profecia: dar o mesmo sentido às palavras da profecia que é dado às palavras da história. Ou seja, quando na história acontecer, então nós saberemos que no passado Deus falou e cumpriu hoje. Então, Deus é um Deus maravilhoso. Outra regra sobre profecia: não procurar significados ocultos. Não ficar tentando achar ou inventar aquilo que a Bíblia não diz. Então, ficar somente no básico, naquilo que é principal. Não pensar que a profecia deve cumprir-se antes de ser compreendida. Então, primeiramente, devemos compreender as profecias antes de ver o seu cumprimento. Não interpretar a profecia, não interpretar a própria interpretação de Deus sobre alguma coisa na profecia. Então, não devemos tentar interpretar ou saber mais do que Deus. O que Deus nos revelou e nos mostrou já basta. Pois Apocalipse 1 diz que tudo o que deve acontecer, Deus já nos revelou. Então não precisamos tentar acrescentar nada. A profecia nem tirar nada. Porque se tentarmos acrescentar ou tirar, nós lemos aqui Apocalipse 22. Deus vai acrescentar e vai tirar de nós as coisas dele, ou vai mandar pragas sobre nós que estão escritas neste santo livro. Então, não devemos tentar inventar nada, mas tudo que Deus nos revelou já basta, que está no livro. Até mesmo o Apocalipse diz que, em certa parte, haverá 7 trovões, e aqueles trovões vão falar. Nós vamos chegar, vai demorar um pouquinho, nós vamos chegar. Só que foi ordenado a João para não falar nada do que aqueles trovões falaram, que não era para revelar para o homem, era o mistério de Deus. Então, tem coisas que Deus quis revelar, e Ele revelou, e tem coisas que Ele quis encobertar, e Ele encobertou, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. É igual as parábolas. Mateus capítulo 3 diz que para os humildes, para os pequenos, para os discípulos, Deus revelou as parábolas, mas para os outros não. Para uns Ele revelou, para outros Ele ocultou. Então, Deus tem esse poder, tanto de revelar-se a quem Ele quer, como ocultar-se a quem Ele quer. Então, nós devemos tomar cuidado ao tentar interpretar a profecia do nosso jeito. Então, há uma bem-aventurança. No capítulo 3 aqui nós vemos que há uma bem-aventurança. E esta é a primeira bem-aventurança. Existem 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Essa é a primeira. Bem-aventurado aqueles que leem. Aqueles que leem as palavras deste livro. Bem-aventurado aqueles que leem. Ou seja, todos aqueles que leem as palavras deste livro. Todos aqueles que ouvem. Então, só o fato de você estar ouvindo aqui hoje a palavra, o livro do Apocalipse, você já é um bem-aventurado. Aleluia! Bem-aventurado. E a melhor coisa é ser bem-aventurado e essa bem-aventurança vir de Deus. Pois o que adianta todos os homens do mundo falar que você é feliz, que é mais que feliz, que é bem-aventurado, se Deus falar que você não é bem-aventurado. Então, o mais importante para nós é isso, quando Deus nos chama de bem-aventurado. Ainda que todo mundo nos chame de loucos e fanáticos e atrasados, não importa. Se Deus estiver nos chamando de bem-aventurados, isso é o que basta, isso é o que importa. Então, bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem, porque às vezes por ouvir a palavra de Deus.
Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desta profecia e também guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo da volta, o tempo do juízo de Deus, embora pareça tardio, está próximo. Então, bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras do livro de Deus, as palavras do Apocalipse. O Apocalipse hoje ele gera muitos mistérios na nossa geração. Se você está na internet, no YouTube, ou até vê os jornais, muitos documentários foram feitos sobre o Apocalipse, muitos filmes já foram feitos sobre o Apocalipse, tanto de cunhos religiosos como filmes de Hollywood que mostram tragédias, até mesmo pessoas já dataram o fim do mundo, como 2012, as pessoas falaram que o mundo ia acabar, e quem é mais antigo sabe que até 2000, o ano de 2000 falaram a mesma coisa, né? Que 2000 chegará, não passará. Então, o homem sempre tem essa curiosidade de saber quando será o fim dos tempos. Então, quando acontece alguma tragédia, algum terremoto, sempre vem isso em mente. O Apocalipse, o fim do mundo, os fins dos tempos. Até mesmo esses dias passou um meteoro, não sei se ele caiu ou não, alguns dizem que caiu um pouco, alguns dizem que só passou perto, lá da Rússia, e só o fato dele passar perto daquele país, já viu o jornal? Passou até no jornal. Só o fato dele passar perto daquele país, mais de 900 pessoas foram feridas, só com o barulho e o som que ele causou. É igual a gente vê o som dos carros, pessoas que equipam o carro com som, né? Se eles tocarem na rua, se o nosso carro chega a tremer. A janela, a porta, até a parede parece que tem por causa do som. Agora você imagina a potência do som de um meteoro viajando a não sei quantos mil quilômetros por hora, num calor e com uma velocidade incrível. E se algum meteoro desse, por menor que seja, se ele cair na Terra, ele pode causar um grande estrago. E se for grande, pode acabar com todo o planeta. Então isso é prova para nós vermos o quão ínfimos nós somos, o quão minúsculo nós somos. Qualquer pedra dessa pode cair do céu e acabar com esse planeta rapidamente. Então, nós temos a proteção de Deus sobre a Terra. Deus protegendo a Terra. Porque os cientistas dizem que existem milhões de meteoros e meteoritos que circulam pela Terra e que andam pelo universo. Cometas, meteoritos, pedras grandes e pequenas, que andam pelas atmosferas, pelo universo, e qualquer uma delas só não cai, ou se cai, elas são queimadas pela atmosfera, porque Deus colocou uma proteção na Terra. Mas nós vamos, quando nós chegarmos lá no capítulo 6, 8 de Apocalipse, nós vamos ver que vai chegar um tempo que Deus vai permitir essas pedras caírem na Terra. Vai acontecer grande estado, grande morte, e será o juízo da ira de Deus sobre todos aqueles que não fizeram compromisso com Deus, nem com Jesus, não quiseram negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus, mas quiseram fazer a sua própria vontade. Deus derramará o juízo e o julgamento sobre a terra. Então, por isso muitos têm medo do livro do Apocalipse, porque sabem que o mesmo Deus que é amor é um Deus que trará justiça e julgamento sobre essa terra. O mesmo Deus que amou o mundo, que entregou seu Filho para morrer pela humanidade, é o mesmo Deus que voltará para colocar o seu reino nessa terra e para julgar os perversos. Então, muitos não gostam do Apocalipse porque sabem que esse livro tanto traz bênção para o fiel, como traz maldição para os infiéis. Então, aí está o mistério de muitos não quererem ler ou ouvir as palavras do Apocalipse, as palavras de Deus. Verso número 4. Apocalipse 1, versículo 4. Então hoje nós estamos só começando, irmãos. Somente uma introdução básica do que todo o livro vai falar. São 22 capítulos do livro do Apocalipse, então eu acho que vai ser uns 6 a 10 meses no mínimo para nós estudarmos os 22 capítulos, pois existem muitas coisas aqui a qual nós vamos estar estudando, estar lendo. Apocalipse 1, versículo 4. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia,
Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então, aqui nós vemos a finalidade primária, principal do Apocalipse. Deus deu aquela revelação para Jesus, que através do seu anjo revelou para João, que agora era para mandar para as igrejas. Então, o Apocalipse nada mais é a revelação de Deus para as igrejas. Então, aqui nós vemos o amor que Deus tem para a sua igreja. E se nós estudarmos as 7 igrejas, nós vamos ver que elas tinham várias falhas. E Jesus conhecia cada uma pelo nome, cada uma pela sua qualidade, pela sua falha, pelo seu defeito, pela sua luta. Jesus conhecia cada uma e andava no meio delas, diz a Bíblia. E conhecia cada uma delas. E inspecionava cada uma delas, ou seja, a preocupação de Deus para com a sua igreja. Jesus disse assim: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a igreja? A igreja é essa coluna, essas cadeiras? Não. A igreja somos nós. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, para orar juntos, para ler as Escrituras, para ouvir as palavras de Deus, aí está a igreja. Onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, em nome de Jesus, aí estará no meio de nós. Não precisamos de uma multidão. Ele disse: só se tiver 2, já basta. Reunido em meu nome, ali eu já estou no meio deles. Então, esta é a igreja. A Bíblia, o Novo Testamento que nós estamos lendo, Apocalipse faz parte do Novo Testamento, foi escrito em grego. Então, a palavra igreja em grego significa eclésia. O que significa a palavra eclésia? Chamados para fora. Essa é a origem da palavra igreja. Deus chamou-nos para fora. Para fora do quê? Do mundo, do pecado, do sistema desse mundo, do que o mundo tem vivido. Deus nos chamou para fora para ser dele. Isso é o significado da palavra igreja. Chamados para fora. Chamados para ser santos. Chamados para ser de Deus, para ser a noiva de Cristo, para ser o corpo de Cristo, para ser o povo de Deus. Então, a palavra igreja significa chamados para fora. Deus nos chamou desse mundo tenebroso para sermos dele, para seguirmos a ele, para vivermos para ele e para glorificarmos o nome dele. Essas 7 igrejas na Ásia, provavelmente, se não todas, a grande maioria delas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Os irmãos sabem, nós estamos estudando aqui, toda segunda-feira, sobre Efésios, que Paulo, se não foi o fundador, foi um dos grandes colaboradores para o crescimento da igreja de Éfeso, a qual se tornou um centro missionário na Ásia, e através dela várias igrejas nas cidades vizinhas, nas regiões foram surgindo. Então, através de Paulo, eu creio que teve grande influência dele nessas 7 igrejas da Ásia Menor, onde eram todas cidades importantes ali. Hoje essas 7 igrejas, elas se localizam na Turquia, um país da Ásia. E todas essas 7 igrejas, elas tiveram grande colaboração do apóstolo Paulo no seu fundamento. Então, João vai mandar essas 7 cartas. Então, do capítulo 1 ao 22, foram feitas 7 cópias. Cada uma dessas cópias foi enviada para cada uma das 7 igrejas, onde o pastor lia elas em voz alta para os ouvintes escutarem. Por isso ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam, porque todas elas eram lidas para toda a igreja. Então, é mandado essas 7 cartas para essas 7 igrejas. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Então, aqui começa uma carta, igual uma carta, né? O Apocalipse, além de ser uma profecia, era uma carta também. Embora seja uma carta grande, foi uma carta enviada para eles. E como você começa escrevendo uma carta? Com uma saudação, né? Cumprimentando. Então, ele começa aqui cumprimentando as 7 igrejas. Cumprimentando e desejando a eles que a graça e a paz seja com eles, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então, João desejava a graça e a paz que vem de Deus para eles, porque a verdadeira graça, a verdadeira alegria, a verdadeira paz vem somente de Deus, aquele que era no passado,
aquele que é hoje e aquele que vai voltar amanhã. Aquele que vai voltar para buscar o seu povo. Ele era, ele é e ele será. Ele é o eu sou. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo número 6, quando Deus aparece para Moisés, ele diz assim: eu sou o que sou. Ou seja, ele não foi, ele não será, ele é. Tanto hoje como amanhã, como daqui 1000 anos, como daqui 20.000 anos, como daqui 1 bilhão, 1 bilhão, 1 trilhão de anos, ele continuará sendo Deus, para todo sempre. Amém. Ele é. E o próprio Jesus tomou esse nome para ele mesmo. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. E tantas outras vezes que ele cita o nome de Deus do Antigo Testamento. Então, ele é. E isso é importante para nós. E esses 7 Espíritos de Deus que fala aqui em Apocalipse, o que significa isso, irmãos? Em Zacarias capítulo 4, versículo 10, está escrito assim: os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Significa, na parte do Espírito Santo em sua plenitude. Então, outra coisa interessante que nós vamos falar no livro de Apocalipse é a numerologia. Você vai ver 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos, 7 castiçais de ouro, 7 taças da ira de Deus. Você vai contar o número 7 por várias vezes. E também o número 6, 666. É o número do homem, o número da besta. É o número da imperfeição. Portanto, o número 7 é o número da perfeição. É o número da plenitude. Então, o número 7, ele simboliza no Apocalipse o número de Deus. O número da perfeição. Por isso, tanto em Apocalipse 1, verso de número 4, como em Amós, que nós vemos aqui agora, como em Zacarias 4:10, que fala dos 7 olhos de Deus, não significa que Deus tipo uma besta, uma aberração que tem 7 olhos, ou que tem 7 espíritos, porque o espírito é um só. Mas esse número significa a plenitude de Deus, da presença de Deus, que percorre por toda a terra, que está em todo lugar. Os 7 olhos fala da onisciência de Deus, que contempla e enxerga todas as coisas. Por isso fala 7 olhos. Nada pode fugir dos olhos de Deus. Nada pode se esconder diante dos olhos de Deus. Então, é um símbolo isso daqui. Isso aqui é um símbolo. É igual Apocalipse capítulo 3, que fala a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar. Tem gente que vai ler a primeira vez e acha que vai acontecer mesmo. Vai subir um dragão do meio do mar e vai... Não, aquilo é um símbolo. A besta se refere a um poder que vai sair do meio da terra, ou seja, no meio dos povos, da política. A besta que vai sair do mar. O mar significa multidão em Apocalipse. Vai sair do meio da multidão, o falso profeta, para enganar as pessoas. Então, o livro do Apocalipse também é cheio de simbologia. Então, à medida que nós vimos estudando ele, capítulo por capítulo, versículo por versículo, que os símbolos forem chegando, nós vamos estar interpretando para os irmãos entenderem o que eles significam para nós. Então, quando fala que 7 espíritos, está falando da perfeição de Deus, da glória de Deus. Olha o que diz também a palavra de Deus. Em Isaías capítulo 11, versículo 1, diz que sobre o Senhor vai repousar, sobre o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Isaías 11, 1. Então, se você contar, são 7. 7 qualidades, 7 características que teria Jesus. Então, é o número da perfeição. Os 7 Espíritos de Deus que repousariam sobre Jesus. Espírito do temor, da sabedoria, da fortaleza e outros mais. Então, esses daí são as diferentes operações do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o povo. Por isso são chamados 7 Espíritos de Deus, onde mostra a perfeição do agir e da glória do Deus Todo-Poderoso. Verso 5.
Então aqui está falando sobre a saudação. O verso de número 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, na saudação de João, ele continua na saudação para a igreja, ele vai dizer assim: a graça e paz também que vem da parte de Jesus, não somente da parte do Pai, não somente da parte do Espírito Santo, mas também da parte de Jesus. Então ele está aqui falando sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, João está falando de Jesus, que é a fiel testemunha de Deus. O que é uma testemunha? Só pode ser testemunha aquele que viu, não é? Quem não viu, não tem como ser uma fiel testemunha. Então, testemunhas de Jeová dizem que são testemunhas de Deus, mas a única testemunha verdadeira do Pai é Jesus, pois ele estava na glória com o Pai. Ele desceu aqui à terra para nos revelar o Pai. Por isso ele é chamado a fiel testemunha. Fiel testemunha de Deus. Aquele que realmente conhece a Deus nas suas profundezas, nas suas perfeições. Por isso ele é chamado a fiel testemunha de Deus. Fiel. Tudo que ele ouviu do Pai, ele mostrou para nós. Ele estava com Deus, no princípio o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, diz João capítulo 1. Então, ele é a fiel testemunha. Além de ser uma testemunha fiel. Porque quantas testemunhas hoje existem infiéis? Mentirosas, que vão testemunhar coisas que não viram, vão caluniar, vão difamar, vão inventar coisas que não viram, que não existem. Até mesmo no meio da religião, no meio da política, em tantos meios. Mas Jesus, ele é a testemunha fiel, a testemunha verdadeira. Outro nome aqui é primogênito dos mortos. O que é o primogênito dos mortos? Revela sobre a ressurreição de Jesus. Primogênito é o primeiro. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, para nunca mais morrer. E ressuscitou num corpo de glória incorruptível. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Houve várias ressurreições na Bíblia. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu depois de novo. O jovem, até mesmo os profetas da Bíblia ressuscitaram. Eliseu ressuscitou 2 pessoas, até depois da sua morte houve ressurreição. Mas todos que ressuscitaram voltaram a morrer. Mas Jesus ressuscitou para nunca mais voltar a morrer. Então ele é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro de todos os salvos, ele é o primeiro que ressuscitou, que Deus o ressuscitou e colocou o nome sobre todo nome, para que debaixo do nome de Jesus todos se dobrem e confessem que Jesus Cristo é o Senhor. A ressurreição de Cristo foi e é realmente a suprema e majestosa história dos evangelhos e da humanidade. Foi o único que ressuscitou para nunca mais voltar a morrer. Foi o único. O único. Se você vai a Jerusalém até hoje, existe lá o sepulcro, onde tanto católicos como evangélicos e até outras religiões vão visitar ali em Jerusalém, a Terra Santa, e até hoje eles peregrinam lá e eles vão até o túmulo de Jesus, mas lá eles não encontram Jesus lá. Parece que eu estou vendo como se os anjos estivessem lá hoje de memória, porque vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo, para sempre, pelos séculos dos séculos. O corpo de Jesus não entrou em decomposição, como nós, quando a gente morre, nosso corpo ele entra em decomposição. Embora ele ficou 6 dias no sepulcro, não entrou em decomposição. Nenhum verbo comeu uma partícula do corpo de Jesus. Pois a Bíblia diz, nos Salmos, que Deus não deixaria o seu santo ser decomposto, nem ver a decomposição, mas o ressuscitaria. E Deus o fez Senhor e Cristo.
Esse é o Jesus da Bíblia. Ele ressuscitou. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é aquele que ressuscitou. Então, essa é uma das maiores evidências, irmãos, da veracidade do cristianismo. O fundador de todas as religiões estão mortos. O budismo, fundador do budismo, está morto. Fundador do espiritismo, Allan Kardec, Chico Xavier, estão mortos. Fundador, e tantos aí que as pessoas adoram, Padre Cícero, até mesmo os nomes da Bíblia, Abraão, Pedro, Paulo, Maria, mãe de Jesus, todos eles estão mortos. Mas o fundador da igreja, o cabeça da igreja, o fundamento da igreja, o cabeça da igreja, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele não está morto. Ele está vivo pelos séculos dos séculos e tem na palma da sua mão toda a história desse planeta e do universo. Jesus, o Filho de Deus, ele está vivo. Ele é o primogênito dos mortos. Assim como Deus fez com ele, fará com todos aqueles que são dele. Vai ressuscitar para a glória, para estar para sempre com ele. Então, aqueles que morreram em Cristo e que se decomporam, que viraram pó, que foram queimados, que morreram no mar, um dia o mar vai devolver os seus mortos, um dia todos eles vão voltar à vida, para sempre, eternamente. É o que a Bíblia ensina. E até mesmo os ímpios vão ressuscitar para a condenação eterna. Todos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Parece até loucura isso. Mas é o poder de Deus, irmão. Ele vai ressuscitar todos pelo seu poder. Ezequiel 37 fala uma história interessante, fala do vale de ossos secos, onde diz que havia uma multidão de ossos sequíssimos. E como você vai saber que o osso é daquele corpo, que o fêmur é daquele, que o crânio é daquele? Estava tudo misturado, uma montanha de ossos. Mas a Bíblia diz que pela ordem de Deus, cada osso se juntou no seu osso. Cresceu carne, cresceu nervo, cresceu carne, e eles se tornaram um grande exército. Então esse é o poder de Deus, irmãos, para fazer coisas absurdas. Um Deus todo-poderoso, que ressuscitou a Jesus. 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre a ressurreição de Cristo, onde ele apareceu para 500 pessoas, apareceu para Maria Madalena, apareceu para Pedro, apareceu para Tomé, apareceu para os discípulos de Emaús, apareceu para Paulo, depois de todos eles, e nos comprova. E uma grande verdade, irmãos, e agora você vai usar a lógica, nem vai ser a fé, vai ser a lógica. Você sabe que isso não é coisa da minha cabeça, se você estudar a história você vai ver que milhões de pessoas morreram no Império Romano por causa de Jesus, por não negar Jesus. Milhões de pessoas morreram. Você vai na história, você vai ver. No Coliseu de Roma, tem até hoje em Roma lá, o Coliseu, só sobrou só o que era, um pouco da glória da antiga Roma. Mas milhares ali morreram, queimados, comidos pelos leões, mortos pelas espadas dos gladiadores. Milhões morreram. Agora a grande questão é, será que eles estariam tão dispostos a morrer por uma mentira? Hoje você não vê ninguém morrendo pelo Papa, ninguém morrendo pelo pastor, ninguém morrendo por um santo, ninguém morrendo por nenhuma religião. Mas milhares morreram por causa de Jesus Cristo. Então é uma grande prova de que ele está vivo. A esperança para aquele povo era Jesus. Por isso eles disseram, olha, eu prefiro morrer aqui e estar com Cristo do que negá-lo e ir para a condenação eterna. Então, é uma das provas de que ele está vivo. E pelos séculos dos séculos. A minha e a sua vida, que está aqui hoje, é uma das provas de que ele está vivo pelos séculos dos séculos. Versículo de número 6. Apocalipse, capítulo 1, verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, nós vemos aqui, no final do versículo 5, que Jesus Cristo ele é o primogênito dos mortos, ele é o príncipe dos reis da terra.
O que é isso? Príncipe dos reis da terra? O que será isso? Príncipe dos reis da terra? Que mistério é esse? Príncipe dos reis da terra? Esse é o grande mistério de Deus. A Bíblia diz que ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está acima de todos os reis da terra. Ele está exaltado acima de tudo e de todos. Então, ele é o rei dos reis. Pois, se no versículo 6 fala que somos reis, o que ele é então? Rei dos reis. Se no versículo 6 fala que nós somos sacerdotes, o que ele é então? Sumo sacerdote. Sacerdote principal. Então, e por que ele é o sacerdote principal? Porque ele foi o sacrifício por nós a Deus. Ele foi aquele que intercedeu por nós a Deus, que a função de um sacerdote é essa. Pois no final do versículo 5 diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, o que lava os nossos pecados? Não é a nossa justiça, não é a nossa bondade, não é a nossa penitência, não é a gente entregar uma cesta básica para alguém que vai lavar os nossos pecados, ou a gente subir uma escada de joelhos que vai lavar os nossos pecados. O que vai lavar os nossos pecados é aquele sangue que foi derramado na cruz. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É esse que vai nos lavar. E a palavra também diz: aquele que nos ama, ele nos ama. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele nos amou, e a prova disso foi o quê? Perdoou os nossos pecados, nos lavou com o seu sangue. Porque ele vai dizer no Evangelho de João: ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. Então, ele deu a vida pelos seus amigos. Você teria coragem de dar a vida por alguém? Eu teria coragem de dar a minha vida por alguém? Será que nós teríamos coragem de morrer por causa de outra pessoa? Ele fez isso. Então, ele provou o seu amor. Por isso, João disse: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então você vê, mesmo ele sendo grande, mesmo ele sendo rei, ressuscitou, é o primogênito dos mortos, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que controla tudo. Mesmo na sua grandeza, ele amou seres pequenos como nós. Ele amou seres falíveis, pecadores, ruins, ímpios como nós. Mesmo sendo tão grande, ele amou gente tão pequena. Olha só o grande e maravilhoso amor de Deus. E aqui vai falar no verso 6 o propósito da igreja, o propósito de nós servirmos a Deus. Ele nos lavou, nos comprou pelo seu sangue. Por que ele fez isso? Para você viver a sua vida como você quer? Para você fazer o que dá na sua cabeça? Não. Olha o que vai dizer. Ele fez tudo isso para nos fazer reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Então ele fez isso para a glória do Pai, para a glória de Deus. Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele nos resgatou para a glória de Deus. E nos fez sua igreja. E nos fez uma igreja de reis e sacerdotes. O que é um sacerdote? Um reino sacerdotal. É exatamente isso que Jesus ele fez conosco, irmãos. Abra em suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2, verso 6. Olha o que Jesus fez conosco. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Desculpa, falei errado. 1 Pedro 2, 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, povo eleito, escolhido por Deus. Se houve eleição, houve escolha, né? Quem escolhe que vai para o céu é Deus.
Então, Ele nos escolheu para irmos para o céu. Vós, porém, sois raça eleita. Eleita por quem? Por Deus. Sacerdócio real. Sacerdócio de reis. Isso é sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, os louvores, as qualidades, as bem-aventuranças daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É como eu digo em todos os cursos de ensinamento aqui. Quem diz que a graça de Deus é uma carta de Deus para o homem fazer o que ele quer na vida dele, não conhece a Bíblia. Não procurou estudar a Escritura. Porque na Escritura diz que ele nos salvou para ele. Tanto em Efésios, nós estamos estudando aqui, estudamos Romanos, Gálatas, e se eu procurar em todas as cartas, você vai achar bases, onde nos diz que ele nos escolheu para sermos deles, para sermos sacerdócio real. Aleluia. Sacerdócio. Aqui diz que o sacerdócio, vamos ver o que diz no estudo aqui. No tocante ao sacerdote do crente, devemos considerar os pontos seguintes. Esse sacerdócio se verifica por direito de primogenitura. Quando nos tornamos filhos de Deus, naturalmente temos acesso a Deus Pai. Por quê? Porque Ele nos salvou, nos deu o poder de ser filhos de Deus, automaticamente temos acesso a Deus, somos sacerdotes. Esse sacerdócio indica um acesso superior a Deus, ou seja, nós, quando temos a Cristo, temos o caminho para ir até Deus, pois Ele disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então eu não preciso de outros para ir até Deus. Eu posso ir até Deus através de Cristo. Não preciso de atalhos, de advogados, de mediadores. Eu só preciso de um, que é Jesus. E quando eu sou um sacerdote que tenho acesso direto a Deus. Quando eu vou orar, quando eu dobro meus joelhos, a qualquer momento, Ele está com os ouvidos prontos a me ouvir e me responder. Quando eu vou interceder por alguém, eu tenho comunhão direta com Deus. O crente na qualidade de sacerdote oferece um sacrifício superior. Qual é esse sacrifício? Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles ofereciam bois, ovelhas a Deus, animais. Até o próprio Abraão matou animais para Deus, Noé. E no Novo Testamento, o que nós devemos matar e entregar para Deus? Nosso corpo. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que Deus quer de nós, não é que nós demos a Ele animais, sangue de Deus, mas Deus quer a nós mesmos, que nós sejamos um sacrifício que seja oferecido a Deus dia após dia, na presença dEle. É o nosso corpo, pois a Bíblia chama o nosso corpo de santuário de Deus, de igreja de Deus, de templo do Espírito de Deus. Então, nós somos o sacrifício para Deus. Por isso somos chamados de sacerdote, onde nós oferecemos o louvor ao nome dEle. Na qualidade de sacerdote, o crente, tal como Cristo e o Espírito Santo, é o intercessor em favor de outros. Ou seja, nós podemos interceder pela nossa família, que não é crente, pelas pessoas do mundo, porque somos sacerdotes de Deus. Ou seja, temos a tarefa de orar pela humanidade, pelas pessoas, o sal da terra e a luz do mundo. O sacerdote leva-nos à comunhão com Deus, o qual é o nosso Pai, segundo se aprende em Apocalipse 1, capítulo 6. Portanto, o sacerdócio é o meio de comunhão e nessa capacidade é conservador da nova natureza, segundo a imagem do Espírito do Senhor. O alvo, pois, é que tenhamos perfeito acesso a Deus. E isso terá de ser conseguido
somente através da participação na própria natureza do Pai. É nisso que consiste a perfeição, o que define para nós como seremos aperfeiçoados. O crente, ao aceitar Jesus como Salvador, torna participante de um sacerdócio real, isto é, sacerdote e realeza, que nós vemos aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Não éramos povo, agora somos povo de Deus. Estávamos nas trevas, Deus nos colocou na sua luz. Deus colocou em nós a sua perfeição, a sua justiça, o seu Filho Jesus, para nós sermos o povo de Deus, para nós sermos sacerdotes de Deus, para nós sermos um povo exclusivo, uma propriedade particular de Deus, irmãos, de Deus. Os irmãos sabiam de algo interessante? Que Deus queria fazer isso com os judeus, o que ele fez com a igreja, ele já queria ser feito com os judeus. É o que está na palavra de Deus, lá no livro de Êxodo. Deus vai dizer assim através de Moisés: se vocês obedecerem a minha lei, vocês serão para mim propriedade particular, um sacerdócio real. Mas a Bíblia diz que, infelizmente, Israel, os judeus, eles falharam nessa missão de ser sacerdote de Deus. Então, Deus agora trouxe essa nova dispensação da graça, essa nova era, essa nova oportunidade para os gentios de serem sacerdotes de Deus, de terem comunhão com Deus. A Bíblia diz que quando Jesus morre naquela cruz, o véu do templo se rasga. O que era aquele véu? Era a separação do Deus Santo para os homens pecadores. Aquele véu se rasga. Para quê? Para que hoje todos nós, através de Jesus, tenhamos acesso a Deus. Tenhamos acesso ao trono da graça de Deus. É isso o que Deus fez para nós. Hebreus, capítulo 4, diz assim. Capítulo 4. Verso 14. Hebreus, capítulo 4. Verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em tudo, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então nós podemos hoje chegar diante do trono de Deus, da sua graça, para recebermos socorro, ajuda, misericórdia de Deus, através de Jesus. Ele abriu o caminho para nós chegarmos até Deus. Isaías 59 diz que havia separação de Deus e o homem, que era o pecado. Mas quando Jesus morre na cruz e lava o povo com o seu sangue, aqueles que se arrependem e creem nele, esses agora são filhos de Deus e têm livre acesso para entrar na presença de Deus. Tanto que o livro do Apocalipse, capítulo 21 e 22, diz que no céu não haverá templo. Não haverá. Por que não haverá um templo? Um lugar para as pessoas se reunirem e adorar a Deus. Porque o templo será o próprio Deus que vai habitar com o povo na nova Jerusalém. Então é isso o que Deus ele nos proporciona através deste sacerdócio de Jesus, a qual ele nos chamou para sermos dele, para sermos a propriedade exclusiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa sobre sacerdote que não podemos nos esquecermos é que é um sacerdócio real, é um sacerdócio que Cristo nos deu não somente para ser reis, sacerdotes, mas também para ser reis. Se Ele é o Rei dos Reis, nós somos reis. Amém. Isso é uma notícia maravilhosa, por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja vai reinar com Cristo, vai reinar junto com Cristo.
vai ter autoridade dada pelo próprio Jesus de Nazaré. Por isso, ele diz na sua palavra que aquele que vencer vai reinar com ele, vai se assentar no trono junto com ele. Está em Apocalipse, 3º capítulo, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Então, olha só que maravilha, que promessa maravilhosa de Deus, de reinar com Cristo. Apocalipse 2, 26 diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Poder para reinar, para ser rei e para ser sacerdote. Então, que bênção maravilhosa, irmão. Por isso é importante nós procurarmos sermos fiéis a Deus, porque Ele nos promete que vamos ser uma nação de reis e uma nação de sacerdotes. Coisa essa que Israel era para ser e não foi. E por que não foi? Porque eles foram infiéis ao seu chamado. Eles foram infiéis à palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu tenho até aqui, nos meus estudos aqui, sobre o reinado dos fiéis a Deus, onde a palavra de Deus diz para nós que Jesus é o Rei dos Reis. Está em 1 Timóteo 6, versículo 15, Apocalipse 17, 14 e 19, 16, onde fala que Jesus, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nos chamou para sermos dele. Êxodo 19, verso 4 e 6. Êxodo 19, olha o que era para Israel ser e não foi. Êxodo 19, versículo 4 ao versículo 6. Diz assim: Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, esse era o projeto de Deus com Israel, que eles fossem uma nação de reis e uma nação de sacerdotes, abaixo da autoridade soberana de Deus. Mas eles desobedeceram, perderam essa grande oportunidade. Então, através agora de Deus, na nova aliança, no Novo Testamento, na graça, Deus, através de Cristo, nos faz uma nação de reis e sacerdotes. Para servirmos a quem? Para servirmos a Deus, não a nós mesmos, não para usarmos da autoridade de Deus para fazer o que dá a nossa cabeça, mas para usarmos da nossa autoridade de filhos de Deus, de sacerdotes de Deus, de reis que recebeu essa autoridade de Deus para servir o próprio Deus Todo-Poderoso. Não podemos cair na tentação do deserto, a qual muitos têm caído. Qual é essa tentação? Usar o poder de Deus para benefício pessoal. Por isso que Satanás queria. Jesus estava ali no deserto e Satanás falou: use o teu poder. Se tu és filho de Deus, use o teu poder para transformar essa pedra em pão e come porque você está com fome. Então isso é usar a autoridade e o poder que Deus deu para benefício próprio. E não convém isso fazer para quem é de Deus. Se nós temos a autoridade de Deus, somos sacerdotes de Deus, é para exercer essas funções que Ele nos deu para a glória dEle, para o louvor dEle, para o bem e para o crescimento da sua igreja na face da terra. Para a igreja do Senhor na face da terra. Amém?
Então, até o versículo 6, nós vamos estar já encerrando essa sexta-feira, e sexta-feira que vem vamos continuar a partir do verso 7, onde vai falar sobre a vida dele, e vai começar então a mostrar o Cristo que muita gente não conhece. Aleluia. Qual é esse Cristo? O Cristo glorificado. Todo mundo conhece o Cristo na cruz, mas Apocalipse capítulo 1 vai revelar o Cristo de glória, que tem olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, e tudo isso são símbolos da sua glória e do seu poder, que nós vamos estar estudando sexta-feira que vem, se Deus permitir. Amém? Vamos se colocar em pé, está fazendo uma oração, já está encerrando essa primeira parte, que foi somente mais uma introdução sobre o Apocalipse. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui. Meu Que Deus. o Senhor possa abençoar cada irmão nos despedir em paz para os nossos lares, derramando a tua graça, a tua glória e o teu poder, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.